Esse vídeo pode parecer um pouco defensivo, digamos, porque a gente acabou de postar o nosso VideoQuest 81 do Kimi no Na wa, e só que não é essa a questão. Esse vídeo na verdade nasceu de um post que eu fiz pedindo sugestões para os nossos padrinhos, que são os nossos apoiadores no Padrim, e um deles, o Rafael, que inclusive tem um canal no YouTube, assistam, ele deu essa sugestão de falar um pouco sobre o papel da crítica, principalmente pensando em Kimi no Na wa, pensando, por exemplo, no Dragon Ball Super, né? E a peculiaridade do Kimi no Na wa e da nossa situação para esse vídeo do Kimi no Na wa é a questão que esse filme, o Your Name, ele é meio que um consenso. Chegou-se ao consenso do meio otaku que Kimi no Na wa é bom. Ponto. Ele é emocionante, ele é bonito, ele é muito bem animado, ele é um romance, é bom. E quando você não acha bom, você está indo contra a corrente. E eu e o Urso não achamos bom esse filme e nós fomos contra a corrente. Nesse caso, acabou nem sendo um grande problema. A gente teve problemas maiores em outros vídeos onde a gente falou mal de coisas que as pessoas não gostam. Às vezes a gente fala uma coisa negativa de algo no meio de um monte de coisas positivas. Eu lembro até hoje o VideoQuest, que foi o primeiro, que a gente ainda vai continuar um dia, do One Piece. E no meio de um monte de coisa positiva, eu falo que eu não gosto do Zoro. E nossa senhora, como você pode falar que você não gosta do Zoro e tudo mais? Porque existe uma série de consensos no meio otaku que eu acho muito interessante. Um dia talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, mas tem uma série de consensos que você não pode ir contra. Umas coisas que parece que o meio todo chegou e concordou e falou, não, é isso, acabou, a gente já decidiu. Às vezes a gente está do lado desse consenso. Existe o consenso de que o anime de 2011 do Hunter x Hunter é ótimo. Eu faço parte desse consenso. O anime de 2011 do Hunter x Hunter é ótimo. Full Metal Alchemist, um ótimo mangá. Full Metal Alchemist Brotherhood, melhor anime de todos. Eu tô do lado dessas pessoas. Às vezes a gente não tá do lado dessas pessoas. Sei lá, eu não faço parte do consenso de que a segunda metade do Death Note é péssima. Eu não faço parte do consenso de que bom mesmo é Lost Canvas. Qualquer coisa que o original tenha feito é lixo. Lost Canvas é a versão certa de Cavaleiros do Zodíaco. Esse tipo de coisa. Inclusive foi até interessante acompanhar de fora. Essa é a minha visão de fora da Dragon Ball Super. Porque eu tenho muita impressão de que ele começou e o consenso era lixo. Caça-níquel, lixo desnecessário, por que essa bosta existe? E hoje o consenso é, meu Deus, Dragon Ball Super é a melhor coisa que tem, que da hora! Claro que isso não é exclusividade do meio otaku, um monte de outro... O meio nerd, geek, tem muito disso, de criar esses consensos e você... Tipo, o fim do Lost é ruim, ponto. O terceiro Batman do Nolan é ruim, ponto. Esse tipo de coisa que todo mundo concordou, já era. Por exemplo, alguns desses consensos eu faço parte. Batman vs Superman é horrível? Também acho horrível. É lógico que quando a gente tá falando desse tipo de consenso, vai ter alguém nos comentários falando, não, mas eu não acho Batman vs Superman péssimo. Tudo bem, você não acha. Uma grande maioria acha, e provavelmente quando você fala isso, muita gente olha pra você e fala, você gosta de Batman vs Superman? Isso acontece, você deve saber que isso acontece. Eu gosto de pensar em mim mesmo como um crítico. Eu gosto de pensar que o que eu faço no VideoQuest é uma, no mínimo, tentativa de fazer crítica. Eu não vou ficar aqui debatendo semântica e querendo chegar num ponto de qual é a diferença entre crítica, resenha, review, não é essa a questão. Eu acredito que o que eu faço é crítica. E quando eu me proponho a fazer o que eu acredito que eu faço, que eu acredito que eu deva fazer para mim mesmo, que eu tenha me dado essa missão, tem uma série de barreiras que eu tenho que transpor. Uma dessas barreiras é esses consensos. Não é uma barreira específica do meio otaku,
Eu acho que, por exemplo, uma barreira específica do meio otaku, que talvez tenha a ver com o tipo de história que costuma fazer sucesso no meio otaku, que em geral é o shonenzão de porrada, e o shonenzão de porrada é uma história muito longa, com muitos personagens, e muitos sistemas, e muitas regras, e muitos nomes, e muitas partes que se movem, muitas organizações e tudo mais. Então a experiência de assistir um anime desses de maior sucesso, é a experiência de ler um mangá desses de maior sucesso, que eu tenho vários aqui atrás, de várias coleções que eu tenho desse tipo de mangá, é uma experiência de, muitas vezes, de catalogação. Não é só uma experiência de interpretação, uma experiência emocional, é uma experiência de catalogação de itens. Então, quando o crítico não tem de cabeça todo esse catálogo de itens, a opinião dele já é menos válida, né? Eu tenho esse problema porque eu tenho uma memória muito ruim, e às vezes eu não lembro o nome dos personagens, eu não lembro quais são as organizações, eu não lembro quem são esses caras? O que eles estão fazendo nessa história? Eu tenho esse problema o tempo todo e eu recebo muitas críticas desse tipo porque o meu modo de experimentar essas obras talvez não seja o ideal frente ao tipo de obras que elas são, como eu disse, obras muito extensas com muitos itens. As técnicas têm nomes específicos que fazem X e Y e você tem que lembrar esse tipo de coisa, né? E essa é uma expectativa do fã. O fã quer que a pessoa valorize tanto aquela obra quanto ele. Tipo, como você pode ousar falar do mangá qualquer, whatever, se você nem sabe o nome da técnica de Kamehameha específico dele, sabe? É uma espécie de uma medição de dedicação, talvez, que sinaliza para a pessoa que está vendo que essa pessoa não tem tanto conhecimento quanto eu, então não serve. E isso que eu acabei de falar agora talvez entre no guarda-chuva das coisas que as pessoas esperam de uma review, de uma crítica, de uma resenha, sei lá, que são todas baseadas no próprio conhecimento da pessoa e uma expectativa de que o outro confirme tudo que a pessoa acredita. Que a pessoa liste, para começo de conversa, tudo que ela já sabe, para provar que ela pode opinar e depois confirme a opinião que o espectador já tem, que o leitor da crítica, caso seja escrita, já tem. A gente recebe muito comentário no VideoQuest de, por exemplo, no próprio vídeo do Kimi no Na wa, que eu citei agora, que são os comentários de finalmente alguém que concorda comigo, que foi até curioso, parece que o Kimi no Na wa as pessoas estavam presas nesse consenso que a gente falou de que Kimi no Na wa é ótimo, então tinha uma certa vergonha. Eu não vi quase nenhum comentário negativo do Kimi no Na wa antes do nosso vídeo. Não que o nosso vídeo tenha mudado o mundo, mas enfim. E aí quando a gente falou algo negativo foi um... Ah, que alívio! Alguém confirmou a minha opinião. E realmente existe essa necessidade da confirmação da opinião. O vídeo a gente recebe muito comentário de seu vídeo é muito legal, concordo com tudo. Que tem um pouco de ele é bom porque eu concordo com tudo que você falou. Tem uma pitadinha disso sim. A crítica não serve para confirmar a sua opinião. A crítica não é melhor porque ela está de acordo com a sua opinião. Na lista de coisas que a crítica não é e não faz e não serve para confirmar a sua opinião, não é uma das funções da crítica. Citar informações, citar curiosidades, qualquer coisa do tipo, a não ser que seja relevante para argumentação e tudo mais, mas não é essa a função da crítica. A crítica também não é um guia de consumo. Ela não é uma maneira de você ver o que vale a pena ser visto. Não é o tipo... Sabe aqueles vídeos de evite anime tal, não assista anime Y, não leia o mangá tal, não vale a pena assistir X e Y. Não é pra isso que a crítica serve. Às vezes eu penso sobre um vídeo que a gente fez faz muito tempo atrás, talvez
2 anos, eu acho, logo no fim do Naruto, e eu afirmo que não vale a pena ler Naruto agora. O que é uma maneira muito ruim de colocar a minha opinião. Não é a minha função como crítico dizer pra você o que vale ou não vale ver. Tudo vale ver. School Days vale ver. Vale a pena ler Bleach? Sim. É um lixo? É um lixo. Vale muito a pena ler Bleach. Tudo vale a pena ser visto. Então, a crítica não tá aí pra confirmar o que você já acha, a crítica não tá aí pra citar informações que você já tem, a crítica não tá aí pra dizer pra você assistir ou não certa coisa. Um uso que é próximo do que a crítica serve é a recomendação, que a gente faz pouco aqui no VideoQuest, vídeo de recomendação de coisas, porque de certa forma uma das funções da crítica é ajudar você na sua formação na mídia, digamos assim. Então eu vou ser um guia de, essa coisa aqui, veja essa coisa para você entender X, leia essa coisa aqui para você entender Y, sabe? É uma das funções, a gente fez isso pouquíssimas vezes no VideoQuest. Tem o VideoQuest do Devilman, é um VideoQuest que tem esse espírito de recomendação. Leiam Devilman se você não conhece. O do Sandman é um que tem esse espírito. Leia Sandman se você não conhece e tal. Porque é para ajudar na sua formação. Porque a função da crítica não é nada disso que as pessoas esperam de um vídeo como esse. A função da crítica é explicar os comos e os porquês. Estando na posição de alguém que estudou, e aí eu tenho que dizer que falta pra mim muito estudo na área, eu tô constantemente tentando chegar lá no nível que eu acredito que eu deveria estar, mas estando na posição, idealmente, de alguém que estudou o meio, a função da crítica é explicar como aquilo funcionou, qual foi o processo. A arte, o mangá, o anime, o cinema, a função, uma das coisas que a arte quer é causar sentimentos em vocês. É fazer com que vocês sintam e fazer com que vocês pensem. E a função do crítico é mostrar e esmiuçar o processo de como você chegou nessa emoção. Sei lá, por que a cena inicial de Shingeki no Kyojin é tão eficiente? Porque a escolha dos ângulos e a escolha das cores, o fato de que você vê o personagem quando ele tá olhando pro titã que aparece, o ângulo da câmera tá de cima para baixo, então ele tá numa posição inferior, enquanto o titã é visto de baixo para cima. A relação de poder está estabelecida por uma lógica visual. É explicar esse tipo de coisa que a crítica faz. Não é dizer para você se é bom ou se não é bom. Claro que o crítico vai fazer isso, porque o crítico é um ser humano e ele vai chegar no ponto que ele vai dizer o efeito desejado pela cena X ou pelo quadro Y, ao que parece, pela minha interpretação, era X, mas ele configurou de tal maneira e ficou Y, e por isso deu efeito contrário, e como deu efeito contrário do que deveria nessa cena, isso é ruim, isso é uma coisa subjetiva, mas o dever do crítico é explicar para você quais foram os passos que ele deu para chegar nessa conclusão, de que tal coisa não ficou boa, de que tal coisa não chegou na intenção desejada. Qual é a intenção do autor, esse tipo de coisa. É tudo interpretativo, mas a função do crítico é passar essa interpretação e explicar por que ele deu tal interpretação. Então, quando você diz que não vai mudar nada o que você falou, sim, não vai mudar nada o que o crítico falou. A função do crítico não é mudar o filme já existe. A função do crítico é interpretar e explicar a interpretação. Quando você diz, eu continuo gostando, não importa o que você falou, eu continuo gostando do Bleach. Sim, você deve continuar gostando do Bleach. Você tem a sua opinião. A função do crítico é explicar a própria opinião, não mudar a sua. Quando você diz,
cada um tem seu gosto, dane isso que você falou. Sim, cada um tem seu gosto, inclusive o crítico. A função do crítico é tentar não colocar o próprio gosto pessoal na frente de uma explicação um pouco mais racional e um pouco mais neutra. Neutralidade não existe, imparcialidade não existe, mas existe uma tentativa de chegar lá. Quando você diz, não precisa falar disso se você não gostou. Não, o crítico precisa falar disso se ele não gostou. Porque no mundo ideal, o crítico veria tudo da sua própria mídia. No mundo ideal, eu conseguiria organizar o meu tempo, que é escasso, e assistir, sei lá, pelo menos uns 10 animes de cada temporada. E eu, obviamente, não vou gostar de todos os 10, eu vou gostar de 3, de 4, de 5. E a minha função como crítico é explicar pra vocês por que eu não gostei e por que isso não funcionou. Por que isso é ruim, mesmo que eu não tenha gostado. E quando você diz faz melhor, não. A função do crítico não é fazer um anime melhor, um mangá melhor, um filme melhor, um jogo melhor, um livro melhor. Não. Já está feito. A minha função é um intermediador, é um explicador, é uma ponte e não um criador. Existem os criadores, esses caras são importantes, mas eles estão lá, eu tô aqui, eu faço o meu, eles fazem o dele. Eu sempre quis abordar esse assunto e a sugestão do Rafael no nosso grupo dos padrinhos foi o que deu o estopim para esse vídeo, e essa sugestão dele é uma entre tantas sugestões dos nossos padrinhos lá no grupo do Facebook, que também já fizeram a votação para o próximo VideoQuest. Então, se você quiser também fazer parte disso e dar sugestões, ter a sua opinião ouvida, claro que você tem os comentários desse vídeo, mas a gente tem canais específicos que você pode ter acesso através do nosso Padrim. Então colaborem com o nosso Padrim. Se você curtiu esse vídeo, se você achou interessante esse vídeo, colabore no nosso Padrim e ajude o VideoQuest a continuar existindo e ficar cada vez melhor. Valeu!